Pastor, fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não vou repetir, a paz do Senhor Jesus. Porque minha água caiu aí, né? Quantos estão felizes nessa manhã? Pode dizer glória a Deus. Então diga aí para 3 pessoas, que bom que você veio. Na verdade, foi um grande desafio hoje a gente conseguir sair de casa, né? Todos devem ter passado por essa dificuldade relativo abrir caminho para o carro sair. Não foi fácil, não, mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho que escreveu Lucas. Nós vamos ao capítulo de número 17 do Evangelho que escreveu Lucas. Capítulo 17, verso 26 ao 30. Se o nobre técnico puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui nas caixinhas do altar. O som está excelente, só para eu controlar a entonação da minha voz. Capítulo 17. Quantos acharam? Pode dizer amém? Se você puder estar em pé para a gente ler essa passagem. 17, verso 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Antes de você sentar, diga eu. Não, eu queria escutar mais forte. Eu creio na vinda de Jesus. Diga amém. Muito bem, toma o seu assento. Eu digo, eu creio na vinda de Jesus, porque desde os tempos apostólicos, desde os dias do apóstolo Pedro, já havia um certo ceticismo, já havia uma certa incredulidade por parte de alguns quanto essa promessa da volta de Jesus, da vinda de Jesus. E o apóstolo Pedro escreveu isso em sua primeira epístola, no capítulo 3, a partir do verso 3, ele disse: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias aparecerão ou virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa
da sua vinda. Eu, por exemplo, estou com 62 anos de idade. Eu tive experiência de ser regenerado, nascido de novo, da água e do Espírito, provavelmente há 42 anos atrás. Mas eu nasci num lar cristão. Nasci num lar cristão e desde que eu sou criança, desde que eu era criança, os meus pais faziam culto doméstico e dava muita ênfase à volta de Jesus. E eu já estou com 62 anos. Até agora, Jesus não veio. E essa dúvida, se ele virá ou não virá, já tomou conta do coração de alguns, os quais, de alguma forma, abdicaram-se de crer que ele voltará e estão sofrendo o desdém, estão sofrendo o descaso, estão sofrendo o escárnio, estão sofrendo o deboche de algumas pessoas, até que saiu dentre nós, as quais estão com comportamento semelhante ao comportamento dessas pessoas nos dias do apóstolo Pedro. Ele disse, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, aparecerão escarnecedores, e essas pessoas terão uma característica, serão pessoas que andam segundo as suas próprias concupiscências, e elas estarão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E o argumento delas é esse, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já havia uma crise relativo a acreditar, preservar a fé, acreditando que Jesus voltaria. Já havia uma crise nos dias do apóstolo Pedro. E a crise que norteou aqueles dias, Pedro prometeu que quando chegasse os últimos dias, nós iríamos conviver com pessoas as quais tratariam a nossa esperança acerca da volta de Jesus com desdém. Trataria a nossa esperança acerca da volta de Jesus como uma utopia. Trataria a nossa esperança acerca da volta de Jesus com deboche, com escárnio. Ele disse que nos últimos dias apareceriam escarnecedores e fariam interrogações do gênero, onde está a promessa da sua vinda? E argumentariam que desde o princípio as coisas permanecem como eram. E eu estou falando da minha experiência. Eu estou com 62 anos. Tem pelo menos 42, depois que eu fui regenerado, que eu tenho essa expectativa de que a qualquer momento Jesus virá. E a pergunta clássica é, ele virá ou não virá? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que ele, Jesus,
disse assim: não se turbe os vossos corações. Aí ele disse: credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. Aí ele disse: se eu for, virei outra vez. Não, palavra dele, Jesus, o noivo da igreja, palavra dele, que morreu por nós na cruz. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele afirmou que voltaria, a despeito de alguém desdenhar, a despeito de alguém ignorar, a despeito de alguns perderem a perspectiva, a expectativa acerca da volta dele. Ele garantiu: virei outra vez. Como se não bastasse a palavra dele quando ele é assunto aos céus, na sua ascensão. Os discípulos ficaram assim, meio pasmos, boquiabertos, sobressaltados, vendo ele subindo e sendo oculto numa nuvem. Quando eles estavam pasmos, olhando para cima, desceu 2 varões e disseram para eles: varões de Galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir. Hello, palavra dos anjos. Há de vir, assim como o viste ir. Como se não bastasse a palavra de Jesus, a palavra dos anjos, o apóstolo Pedro, nesta mesma passagem, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí Pedro faz uma afirmativa: mas o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Palavra de Jesus, virei outra vez. Palavra dos anjos, esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir assim como viste ir. Palavra do apóstolo Pedro dizendo: a despeito das pessoas estarem desdenhando, tratando com deboche, a despeito das pessoas estarem subestimando a nossa fé, achando que é uma utopia esperar Jesus voltar, Pedro diz assim: olha, ele não retarda a sua promessa. Ele ainda não veio porque ele é longânimo. E tem alguns que precisam ainda se arrepender, porque ele não tem prazer na alma que perece. Aí Pedro disse: ele virá como ladrão à noite. E Pedro diz: um dia para ele é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês estão no crono. O relógio de vocês, o tempo de vocês é cronologia. Está relacionado com cronologia. Mas o tempo de Deus se chama Kairos. Ou seja, enquanto para vocês passou 1000 anos, para Deus passou um dia. E Ele não retarda a sua promessa. Vou repetir: Ele não retarda a sua promessa. E Pedro disse: ele virá como um ladrão à noite. Como se não bastasse Pedro falar, os anjos falar, Jesus falar que voltará,
O apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu ao som do brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Você acredita nisso? Se você crer, diga um glória a Deus aí. Agora é interessante que você diga assim para mim: pastor Samuel, tem muita gente desdenhando, debochando, tem muita gente achando que isso é uma utopia, tem muita gente dentre nós mesmo que já perdeu a esperança de esperar a volta dele e já não crê mais na volta dele. Aí você diz assim: mas eu creio. Vou repetir, você diz assim: eu creio. Aí você diz: pastor, mas nós estamos num impasse. E aí eu te pergunto: qual é o impasse que você tem quanto à volta de Jesus? Eu tenho um impasse porque em Mateus capítulo 24, verso 36, ele diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí eu fico imaginando que se eu tivesse marcado com o apóstolo Roberto para que ele me aguardasse no aeroporto de Boston, que eu viria. Aí ele de imediato, ao me ouvir dizer que viria, ele perguntaria: me diga, pastor Samuel, para lhe esperar, me diga o dia que você vai vir. Me diga a hora que você vai chegar, para que eu tenha condição de lhe esperar. Aí eu digo para ele: pastor, apóstolo, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei a semana, eu não sei o mês, eu não sei o ano. Só quero dizer para o senhor que eu vou. Aí ele me diz: mas como? Eu não tenho tempo hábil para ficar no aeroporto à mercê da sorte, aguardando a sua vinda. Você tem que me dizer o dia, você tem que me dizer a hora, você tem que me dizer a semana, o mês, o ano. E aí parece que Jesus afirmou: virei outra vez. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima, do mesmo jeito ele virá outra vez. Os apóstolos afirmaram: ele virá como ladrão à noite. Paulo disse: haverá o som do brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro dele nos ares, porque o mesmo Senhor descerá do céu para nos buscar. Aí você fala: tudo bem, mas quando? Aí o próprio Jesus te manifesta para você e diz: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos. Os anjos, Deus tem hierarquia de anjos no céu. Os serafins, tem os arcanjos, tem os principados, as potestades. Eles assistem 24 horas por dia diante de Deus. A despeito de serem próximos de Deus, não sabem o dia. Aí Jesus é mais
enfático, dizendo: nem os anjos, nem eu que sou filho, sei. Claro que quando ele disse isso aqui, ele estava na terra, como ser humano, de pele, carne, osso e músculo, abdicou-se da sua divindade e era 100% homem. Ele está dizendo: nem os anjos, nem o filho, só quem sabe o dia, só quem sabe a hora é o Pai que está nos céus. Aí eu fiquei me questionando, dizendo: meu Deus, como alguém pode esperar outro se não sabe o dia, a hora, a semana, o mês, o ano que essa pessoa vai chegar? Aí descobri que, a despeito da gente não saber o dia, da gente não saber a hora, Jesus deixou uma senha. Repete comigo: Jesus deixou uma senha. Diga para alguém: a senha tem 2 dígitos. E aí você me pergunta: pastor, qual é a senha? E quais são os dígitos da senha que Jesus deixou? É o capítulo que a gente leu, 17, verso 26 ao 30, do livro de Lucas. Jesus disse assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aí ele fala sobre as características da sociedade antediluviana. Ele diz: eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam em casamento. E o que aconteceu naqueles dias? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Tem uma tradução que diz: até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Aí depois ele diz: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? A sociedade de Sodoma e de Gomorra, como que eles viviam? O texto diz que comiam, bebiam, compravam, plantavam, vendiam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Aí ele diz: assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei a semana, o mês, nem o ano. Mas Jesus não me deixou no vácuo. Jesus não me deixou alienado. Primeiro ele me faz saber que eu não sei dia, hora, mês, nem semana, nem ano, porque a volta dele é iminente. Vou repetir essa palavra: a volta dele é iminente. O que é iminente? A volta dele pode acontecer a qualquer momento. Hello, vou repetir. A volta dele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. E o Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, disse: no momento, fala Paulo, no momento, num abrir e fechar de olhos, que leva 17 milésimos de segundo. Hello, vou repetir. Um abrir e fechar de olhos leva 17 milésimos de segundo. Como eu não sei o dia, como eu não sei a hora, só sei que será num momento, num abrir e fechar de olhos, e pode acontecer a qualquer momento.
inclusive agora. Não, vou repetir isso, inclusive agora. Como eu não sei o dia e a hora, aí Jesus disse assim, você vai saber, é só você fazer um paralelo, Samuel. Igreja, é só vocês fazerem um paralelo no que aconteceu nos dias de Noé, no que aconteceu nos dias de Ló, da mesma forma que ocorreu nos dias de Ló e nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí, claro, você tem que se reportar, pelo menos ao capítulo 6 do livro de Gênesis. Você vai ver algumas coisas que ocorreram nos dias que antecedeu o dilúvio. Capítulo 6, verso 1 de Gênesis, fala do primeiro sinal. Eu disse que Jesus deixou uma senha com 2 dígitos. A senha é o que aconteceu nos dias de Noé e o que aconteceu nos dias de Ló. É a senha, tá? E isso, esses 2 dígitos, Noé e Ló, são os 2 dígitos da senha. E aí eu me reporto aos dias que antecedeu o dilúvio e descubro que o capítulo 6, verso 1 diz assim, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. O que é isso, pastor Samuel? O que isso quer dizer? Crescimento demográfico. Vou repetir. Crescimento demográfico. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Nos dias que antecedeu o dilúvio, houve uma multiplicação da raça humana na face da terra. E qual o paralelo disso com os dias de hoje? Nós estamos indo para a casa dos 8 bilhões de habitantes em cima dessa terra. Está se repetindo o chamado crescimento demográfico. Segunda coisa que eu descobri na sociedade antediluviana é o verso 2 que diz que os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas e tomaram mulheres de todas que escolheram. Que isso? Qual é o sentido disso, pastor Samuel? Primeiro, crescimento demográfico. A raça humana se multiplicou nos dias que precedeu o dilúvio. Número 2, mistura entre filhos de Deus, ou seja, descendência ímpia de Caim, nos dias que precederam o dilúvio, e a descendência piedosa de Sete. Filhos de Deus, descendente de Sete. Uma geração piedosa. Filhos dos homens, descendente de Caim. E aí, se são filhos de Deus piedosos, deveriam viverem separados dos ímpios, de uma sociedade de índole ímpia representada em Saul. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre trevas e luz. Sociedade entre a justiça e a injustiça. A Bíblia diz, vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas nos dias que precederam o dilúvio, houve uma mistura, uma promiscuidade, mistura das 2 descendências, descendência de Caim, descendência de Sete, filhos de Deus com filhos dos homens. Houve essa mistura. E hoje
está acontecendo a mesma coisa. Uma mistura dos servos de Deus com os ímpios, de maneira que em alguns lugares já não se reconhece quem é quem. Hello, vou repetir. Em alguns lugares já não reconhecem quem é quem. E a Bíblia é enfática: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos ímpios. De maneira que há uma distinção. A Bíblia diz que o pecador não permanece na congregação do justo. De maneira que, primeiro, crescimento demográfico. Segundo, mistura. Terceira coisa que eu descobri precedendo nos dias de Noé, compatível com os dias de hoje, está no verso 3 do capítulo 6. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem. E diz o texto: o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito humano, porque a imaginação do seu coração é continuamente má. De maneira que a sociedade antediluviana teve o privilégio de ouvir a mensagem acerca do juízo que Deus iria aplicar sobre a terra, que seria o dilúvio. E o pregador chamado Noé pregou durante 120 anos. Quantos anos eu disse? 120 anos, pregoeiro da justiça. Enquanto ele pregava, através da construção da arca, o Espírito Santo, que tem a missão tríplice de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tentava convencê-los da pecaminosidade, da imaginação do coração deles, que era continuamente má, perversa. E aí a sociedade era uma sociedade tão abrupta, uma sociedade tão grotesca, uma sociedade tão violenta, uma sociedade indiferente para com as coisas de Deus, a ponto de ouvir um pregador durante 120 anos e ignorar a sua mensagem, e, em segundo lugar, resistir ao Espírito Santo. Quem tem filhos aqui sabe que um dos maiores agravos para um pai é um filho, seja ele adolescente, criança ou adulto. Quando o pai chama a atenção dele, ele quer bater boca com seu pai em pé de igualdade. Não tem nada mais agravante para um pai, principalmente para mim. Eu eduquei as minhas filhas dizendo assim: mesmo que o pai esteja equivocado, quando chamar a sua atenção, vocês não batam boca comigo, porque eu acho uma grande ofensa. E era o que acontecia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Pai, a primeira, o Filho, a segunda, e o Espírito, a terceira. Não é no sentido de hierarquia. Todos três é onipotente, onipresente e onisciente. Tá? Então é mais uma questão didática. Primeiro, segundo e terceiro. E o Espírito Santo estava lá, naquela sociedade, para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Mas acontece que quando o Espírito Santo se aproximava para falar com eles, eles agora, além de ignorá-lo, além de ser indiferente para com ele, agora resolviam medir força, batendo boca com o Espírito Santo. E o Pai se inclinou no parapeito da eternidade, estou parafraseando, olhou aquela gente malcriada, resistindo ao Espírito Santo,
o pai diz: epa, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque a imaginação do seu coração é continuamente má. Porque tem uma coisa aqui: quando na criação as três pessoas da Trindade resolveram escolher uma ave para representá-los, o pai escolheu a águia. Segundo os teólogos, Jesus escolheu a galinha. Ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu queria abrigá-los, eu queria acolhê-los. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E alguém ousou matar uma águia e descobriu que a águia tem bolsa de fel. Alguém descobriu que a galinha também tem bolsa de fel. Mas existem 14 espécies de pomba, e a pomba na qual se manifestou sobre João Batista, representando o Espírito Santo no Jordão, aquela pomba não tinha bolsa de fel. E alguém olhou o gesto do pai quando a sociedade, ou seja, o grupo que saiu com Moisés do Egito, atribuiu ao bezerro de ouro que eles construíram no deserto os milagres que ocorreram no Egito para a saída do povo. Deus ficou tão indignado quando eles estavam atribuindo ao bezerro de ouro até a passagem pelo rio, pelo Mar Vermelho. Deus disse: Moisés, eu mato, Deus irado, eu mato esses 2,5 milhões de pessoas que saíram contigo e eu destinei a ir para a terra da promessa. Eu mato todos eles e faço de ti um tipo de pessoa, um grupo de pessoas da sua descendência que se identifique comigo. Deus irado, retratando bolsa de fel. Jesus entra no templo e estão fazendo da casa dele casa de negócio. E ele pega um chicote, vira as mesas, dá chicotada por todo lado, mostrando a sua ira. Mas você não acha um texto na Bíblia mostrando o Espírito Santo irado. E Jesus, sabendo disto, Jesus disse assim: vocês podem pecar contra o Pai, vocês podem pecar contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não há perdão, nem nesse século e nem no século vindouro. E para que vocês não reproduzam os gestos, as atitudes insolenes da sociedade antediluviana, que resistiu ao Espírito Santo quando quis convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia diz assim: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aí ela diz mais: não entristeçais o Espírito Santo, na qual foste selado para o dia da redenção. Aí ela diz mais: não extinguis, não apagueis a chama do Espírito Santo que vocês trazem dentro de vocês. De maneira que em alguns lugares o povo se tornou indiferente, o povo se tornou frio, o povo ignora as mensagens, os ensinos, e resistem a essa nobre e digníssima pessoa chamada Espírito Santo, que com a excelência do seu poder habita num vaso de barro igual o meu, habita num vaso de barro igual o seu, e muitas vezes a gente não sabe tratá-lo com nobreza, com dignidade.
Mas essa manhã eu louvo a Deus, porque essa igreja, o pastor disse, aonde está a igreja do avivamento? Uma igreja do avivamento, ela tem que ter afinidade com o Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque eu percebo que Ele tem liberdade de falar, e aqui ninguém endurece o seu coração quando ouve a voz do Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo, levanta a mão e solta um brado de glória. E para terminar, com relação aos dias de Noé, lembrou? Guarda bem o que aconteceu nos dias de Noé. Primeiro, o que aconteceu, pastor Samuel? Crescimento demográfico. Segundo, o que aconteceu? Mistura, numa linguagem mais popular, de crente com não crente. Terceiro, o que aconteceu, pastor Samuel? Resistência ao Espírito Santo. E em quarto lugar, o que aconteceu, pastor Samuel? Capítulo 6, verso 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. Primeiro, crescimento demográfico. Segundo, mistura de crente com não crente. Terceiro, resistência ao Espírito Santo. Quarto lugar, corrupção e violência. Nós que somos brasileiros, nem precisa falar de corrupção. Nunca houve um tempo que a nossa nação tivesse tão impregnada de um espírito de corrupção tão abrupto e grotesco quanto está assolando a nossa pátria. Sem falar da violência numa dimensão exponencial que tem assolado não só a nossa pátria, como a terra de modo geral. Então, queria que você guardasse. Jesus disse, assim como foi, assim como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé, Samuel? Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. No preâmbulo desse quadro social, tinha um pregador da justiça chamado Noé, que pregou quanto tempo? 120 anos. Na medida que ele pregava, resistiam ao Espírito Santo. Na medida que ele pregava, houve a mistura de crente com não crente. Na medida que ele pregava, em vez das pessoas se converterem, havia corrupção, violência e crescimento demográfico. Aí Jesus disse, presta atenção, porque vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, vocês não sabem a semana, não sabem o mês, nem o ano, mas eu deixo para vocês uma senha com 2 dígitos, e o primeiro dígito é os dias de Noé. E aí, finalmente, ele fala o segundo dígito da senha. Qual é o segundo dígito da senha? Como foi, repetindo, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de quem? Aconteceu nos dias de quem? Ló. Eu queria ver se você notasse alguma diferença nos dias de Ló em relação aos dias de Noé. Olha o que aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, fazia mais o quê? Bebiam, faziam mais o quê? Compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Nos dias de Ló, o casamento já havia se extinguido do meio da sociedade. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nos dias de Ló não tem mais casamento. Assim como foi nos dias de Ló, plantavam, faziam mais o quê? Edificavam, vendiam, bebiam, comiam, mas não havia mais casamento. Então, segunda coisa que eu quero que você guarde, tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló, não havia crise financeira. Só come, bebe, casa e dá em casamento quem tem dinheiro.
Só come, bebe, casa e dá em casamento quem vive interagindo em lazer. Significa que Jesus não virá no momento que a terra vai estar passando por crise econômica. Jesus não virá num tempo em que haverá catástrofe, calamidade no sentido socioeconômico, como alguns oportunistas estão indo para a internet e profetizando caos por causa da pandemia. Não, 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 não. Veja os dias de Noé. A sociedade estava tranquila, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Vendo os dias de Ló, investimento. Investimento. Vendiam, compravam. Investimento. Plantavam e vendiam. Mas não havia mais casamento. Porque uma das características dos dias de Ló foi exatamente o crescimento do casamento entre homem com homem, mulher com mulher, o crescimento da homossexualidade. É a marca registrada nos dias de Sodoma, nos dias de Gomorra, nos dias de Ló. E eu termino dizendo, a ONU fez uma reunião recente e eles determinaram fazer uma proposta aos principais líderes do mundo para que se crie uma religião única. Vou repetir. Eles querem uma religião única. Só que tem um povo na terra, tem um grupo religioso na terra que impede esse projeto de religião única. E quem é esse povo? Nós, os cristãos. Agora guarda uma coisa. Eles sabem que nós somos um empecilho para esse projeto de religião única. Então, eles programaram, conversaram entre si e disseram, já que a gente não pode acabar com eles, nós vamos tentar minar as convicções religiosas deles. E qual é o principal empecilho que a gente tem? É a instituição chamada família. Essa instituição precisa ser dissolvida. Essa instituição. E para ela ser dissolvida, a gente tem que plantar nas escolas, já nas crianças, a ideologia de gênero. Nós precisamos acabar com essa herança cultural chamado macho e fêmea, chamado feminino e masculino. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos plantar a ideologia de gênero e propagar na terra o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Nós precisamos propagar, porque na medida que a gente propaga casamento de homem com homem, mulher com mulher, a gente estanca também uma palavra da parte de Deus que disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Só pode frutificar, multiplicar, encher a terra por meio da procriação. E para haver procriação tem que haver casamento macho e fêmea. Tem que haver casamento nesse gênero, conforme Deus instituiu. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Esse é o princípio de Deus. Mas o princípio que eles estão querendo plantar é homem com homem, mulher com mulher, para dissolver essa instituição chamada família e acabar com a herança que nós recebemos, chamado herança de caráter
judaico-cristã. E para isso precisam tirar as Bíblias das igrejas. Precisam tirar esse livro de circulação. De maneira, nobres irmãos, que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Aqui tem uma senha: abundância de lazer. Beber, comer, casar e dar em casamento. Segundo, qual é a senha nos dias de Ló? Materialismo. Vender, plantar, edificar, são elementos que retratam poder aquisitivo, retrata crescimento da economia e retrata uma inclinação incomum nossa para o materialismo. Então, finalmente, eu termino dizendo: Jesus virá sim ou não? Vou perguntar de novo: Jesus virá sim ou não? Você sabe o dia? Sabe a hora? Sabe a semana? Então, se você não sabe, como é que você vai se comportar para não ser pego de surpresa no dia que ele voltar? Para onde vocês têm que olhar? Hello? Para onde vocês têm que olhar? Qual foi a senha? Dia de Noé, dia de Ló. Então essa é a senha com 2 dígitos. Presta atenção nos dias de Noé, presta atenção nos dias de Ló e guarda que essa instituição, aqui eu deixo o ponto final, essa instituição chamada casamento está com os dias contados. Hello, vou repetir. Essa instituição chamada casamento está com os dias contados. Está sob uma forte ameaça, porque nos dias de Ló já não havia mais casamento. E o projeto do diabo é dissolver. Então você cuida, você que é casado. Você cuida, você que é casada. Você cuida, você que tem filhos. Você cuida, você que tem filhas. E, finalmente, o que me chama a atenção de tudo isso é que Jesus disse assim: são poucos que se salvam. Vou repetir isso. Jesus disse assim: são poucos que se salvam. Aí eu fui avaliar isso em relação aos dias de Noé e os dias de Ló. Quantas pessoas se salvaram nos dias de Noé? 8. Só a família. Sim ou não? Hello? Vou repetir quantos? Sim ou não? Mas você se lembra que havia crescimento demográfico, multiplicava-se os homens na terra? Mesmo multiplicando os homens na terra, só se salvou 8. E nos dias de Ló, quantos se salvaram? Hein? 3, porque a mulher de Ló olhou para trás. Você já notou que o número é pequeno? 8 nos dias de Noé, 3 nos dias de Ló. E observa que, além de ser pouco, está intrinsecamente relacionado com família. Hello, família de Noé, família de Ló. Guarde bem isso, tá? E finalmente, quando Moisés saiu do Egito com 2,5 milhões de hebreus para entrar na terra da promessa, quantos entraram na terra? Quantos entraram na terra? 2. Josué e Caleb. Isso é só para deixar um alerta para você. Jesus disse: são poucos os que se salvam. E disse: porfiai e entrai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho da condenação eterna. Aí ele acrescenta: e muitos entrarão por ele. E finalmente ele disse: por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos, mas na minha tradução diz quase todos esfriará. Então sabe o que eu quero dizer para você? Eu estou sendo assediado para esfriar o meu fervor por Deus. Você está sendo assediado para perder o ímpeto, para perder a dinâmica, para perder a chama, para qualquer nevinha que vir aí daí para frente te tirar da casa de Deus. Mas nessa manhã eu quero te recomendar fazer o que Judas disse, exortando-vos, irmãos, a lutarem diligentemente pela fé que uma vez vos foi dada. Lute pela sua fé, abraça a sua fé, agarra a sua fé, mantenha a chama do Espírito no teu peito, não fique frio, seja ridículo para A, para B ou C, mas é melhor, na verdade, negar que os homens, não negar Jesus, do que honrar os homens aqui com postura toda protocolada e ser frio, vazio, apático, sem a graça de Deus. Eu queria fazer o apelo nessa manhã, movido por um grande temor de Deus, porque hoje eu não vim pregar para você para massagear o seu ego. Eu saí de casa debaixo de neve, como você saiu, e eu podia pregar uma mensagem mais light, mas Jesus está voltando. Eu vou repetir, gente, Jesus está voltando, e vai ser a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. E sabe o que aconteceu? O texto diz que Deus salvou Ló, porque Ló se enfadava com a vida dissoluta dos moradores de Sodoma e de Gomorra. Se você não sente enfado diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, e não vive dizendo vez por outra no seu peito, ora vem, Senhor Jesus, você é um candidato a ser como a mulher de Ló, ficar aqui. Mas essa manhã, se você está enfadado e está sonhando que Jesus volte a qualquer momento, eu quero orar por você. Porque às vezes nem sempre o fato da gente vir à igreja garante que o nosso nome está escrito no livro da vida, garante que a gente não vai ser pego de surpresa. Então eu queria orar por você, porque Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos se arrependam e desfrute do refrigério pela presença do Senhor. Se Deus falou no seu coração por essa palavra, não se constranja, vem aqui no pé do altar, vem com a sua família. Eu quero orar por você, por sua família, para Deus dar graça a todos nós, a fim de que se a trombeta soar hoje, nós estejamos garantidos que seremos arrebatados. Vem aqui na frente, por favor. Sai com a sua família. Venha pedir misericórdia a Deus. Venha pedir fôlego a Deus. Venha se revestir na força do poder de Deus. Venha se revestir das armaduras de Deus. Venha lutar diligentemente pela fé que uma vez te foi dada. Venha no nome de Jesus. Levanta suas mãos. Se você não é frio, levanta suas mãos e adora a Deus. Dá lugar ao Espírito Santo nessa hora. Aleluia. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, aleluia. Segura um pouquinho a música, por favor. Levanta a sua mão direita. Põe a sua outra mão no coração. E diga comigo assim: Deus. Grita mais alto, diga: Deus,
eu ouvi a tua voz, pela eficácia da tua palavra. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ser arrebatado, encontrar com meu Senhor, estar para sempre com Ele. Por isso, Deus, nesses dias, semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló, guarda-me, Deus. Guarda a minha família, como tu guardaste a família de Noé, como tu salvaste a família de Ló. Guarda a minha família, salva a minha família. Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus, impetra agora a bênção do Senhor sobre o meu lar, sobre a minha família, e não deixa a chama do Espírito no meu peito se apagar, mas me mantenha, Deus, motivado e encorajado para aguardar com esperança a volta do Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Levanta suas duas mãos e adore. Adore. Eu queria você adorando. Adore. Aleluia. Aleluia. Levanta sua mão e adore. Se me amares verdadeiramente, Olha aí, ó, que coisa linda. guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará Levanta o suas duas mãos e Consolador, ofereça a melhor adoração. o Espírito Aleluia. da verdade. Aleluia. O mundo não pode receber, Aleluia. mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós chamamos. A Ele. Nós Nós chamamos. Amém. Quero te amar mais, Obrigado. Senhor. Amém. Muito obrigado. Quero te amar Aperta a mão do seu irmão e diga assim: eu creio, Jesus virá. Amém. Volta ao seu lugar. Já vou passar o microfone. Apóstolo, posso falar dos livros? Meu querido, esse livro aqui eu escrevi recentemente e eu queria muito que você tivesse um exemplar. Abaixa um pouquinho só o som. Queria muito que você tivesse um exemplar no momento desse que nós estamos vivendo. Esse livro aqui, ó, Vencendo os 3 grandes inimigos da nossa fé. Quais são eles? A ansiedade, a dúvida e o medo. Tá? Então eu queria muito que você aproveitasse esse friozinho que está aí, pegasse esse livrinho aqui, ó, e aproveitasse e lesse, porque você vai estar recolhido mesmo, não vai poder sair, né, diante de tanta neve. E esse aqui, Preparados para toda boa obra. Tem um capítulo aqui que eu já falei, eu falo sobre jejum, né? Tem pessoas que é servo de Deus, gosta de jejuar, mas não sabe jejuar. Então eu escrevi ali 3 capítulos só sobre o jejum, ainda deixei um roteiro com 21 salmos de oração, se você resolver fazer um jejum de Daniel de 21 dias. Tá? E esse aqui, Descubra seu potencial na obra de Deus. Moisés reclamou com Deus que não aguentava levar o povo. Deus falou: você aguenta, Moisés, porque eu não dou prova a ninguém além da sua capacidade de suportar. Vou provar para você que você tem um potencial que nem você sabe que tem. Aí escolheu 70 pessoas para ajudar Moisés e tirou de Moisés a unção para colocar nos 70, significando que Moisés tinha um potencial que nem ele sabia que tinha.
E eu queria que você descobrisse o potencial que você tem na obra de Deus. Você troca um livro desse por uma oferta de 30, 2 por 50, os 3, a coleção kit, por 60. E aí você pode plantar uma semente no nosso ministério, passar o Vemo, o Zeli, e eu vou ficar muito grato, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu apóstolo.